Então, hoje nós vamos falar sobre toques sutis no trabalho analítico. E para falar sobre isso, eu convidei a minha amiga de coração, Suzana Delmanto. Suzana, se apresente para que as pessoas venham conhecer o que você faz. Eu sou Suzana Delmanto, moro em São Paulo e me formei em 1976. Sou psicóloga clínica de orientação junguiana e com uma especialização em toques sutis, daí toques sutis no campo analítico, não é? Com uma especialização em toques sutis feita dentro da cadeira de cinesiologia psicológica, que foi criada pelo Dr. Peter Sándor, médico de origem húngara, que veio para o Brasil em 1949, e aqui ele fez este trabalho de cinesiologia psicológica como um campo de especialização no auxílio do campo analítico, na medida que este trabalho ele capta as reações neurovegetativas do nosso corpo através dos toques sutis e também trabalha uma reorganização neurovegetativa. E todos nós sabemos que sentimentos, emoções, os nossos medos, os nossos impulsos, mesmo os nossos pensamentos, o nosso campo racional todo, não existe sem corpo. O trabalho dos toques sutis é interessante porque eles servem muito para uma reorganização dos fluxos corporais. E tanto as depressões, quanto as ansiedades, quanto os medos e quanto os problemas cardíacos causados por ansiedades ou por depressões são beneficiados pelos toques sutis, porque eles ajudam a reorganizar os fluxos nossos. É muito interessante como esse equilíbrio dos fluxos promove uma melhoria para os dois extremos, ou das ansiedades ou das depressões. E aí é que é o grande enriquecimento desse caminho, trazendo uma abertura da captação dessas mensagens para auxiliar no campo analítico de origem mais verbal, porque todos sabemos que quando nós expressamos verbalmente, por vezes nós bloqueamos muito os nossos medos e aquelas dores mais profundas, elas não saem nas palavras, elas ficam presas no nosso corpo. E esses toques sutis, eles entram dentro dessa linguagem nossa não verbal. Esse toque sutil, Suzana, ele tanto tem a ver com um toque real, toque no corpo, de forma sutil, mas ele também pode ser simbolicamente a aproximação que não precisa nem ao menos ter toque, né? Só a sutileza da aproximação. Ele tem uma parte simbólica disso, que não precisa ser literal o toque, ou não? Sim, claro, porque nós temos que... o toque sutil, ele é sutil justamente porque ele tem um longo alcance. Ele vai desde as formas mais sutis, que seriam da qualidade do olhar, da qualidade do tom da voz, né? Das vibrações que nós emanamos, porque, na verdade, nós não estamos sozinhos um com o outro. Mesmo a 2 metros de distância, a 1 metro de distância, nós temos o nosso campo vibratório que se avizinha do outro, e o outro também se achega ao nosso. Então, os toques sutis eles vão desde uma qualidade de olhar, a um tom de voz, a uma emanação energética de acolhimento. O acolhimento é uma qualidade, por exemplo, de toque sutil. Quando você abre os braços e acolhe uma pessoa no seu espaço físico, isso já é um toque sutil. Como nós também podemos ver toques sutis negativos, tem pessoas que passam uma qualidade vibratória que nos expulsa, que nós nos sentimos constrangidos, não é? Então, essa primeira aproximação do cliente com o terapeuta é através do toque sutil dos nossos encontros sem toque. Isso não é claro para todo mundo, falar sobre esse campo vibracional que acolhe, esse campo vibracional que
rejeita, né? Que não inclui. Mas a gente, na nossa prática terapêutica, sabemos que isso, na verdade, é o essencial do processo terapêutico. Né? Dentro de uma linguagem mais clássica, terapêutica, analítica, né, nós podemos lembrar da empatia, quando são importantes aqueles encontros primeiros para ver se você tem empatia com a pessoa, com a história que está chegando. E essa empatia tem que ser mútua, não só do cliente conosco, mas como do terapeuta com o cliente também. Se o terapeuta não sente uma empatia, o trabalho não acontece. E fora do campo terapêutico, o encontro empático é terapêutico. Se você na rua se encontra com uma pessoa, com um ex-amigo, com uma pessoa querida, e você tem um momento de empatia que te traz riso, que te traz um alívio para o peito, isso é um encontro terapêutico. Terapêutico é aquilo que ajuda a cura, ajuda ao equilíbrio, ajuda você a expandir as suas sensações e criar uma amplificação de consciência. Então, eu também questiono muitas vezes, né, contextos terapêuticos que não são empáticos. Esses não trazem um benefício grande para o cliente, não. Então, você me faz lembrar da palavra bondade. Eu entendo bondade como uma conjunção dessas duas qualidades, né? Compreensão e aceitação. Quando nós compreendemos e aceitamos, talvez seja um acolhimento mais bondoso. Mais completo, talvez, né? Sim. Assim, mais incondicional. Sim, incondicional. A compreensão é muito importante, a compreensão, daí a importância também desse aprimoramento, né, nas formações. O Sandor tinha assim, uma exigência muito grande em relação ao conhecimento técnico, a uma amplitude informativa, não é? Ele era severo nisso, na cobrança de aprendizagens profundas, porque isso ajuda depois na compreensão. Isso, mas aí o que eu penso que ele mais fazia era formar. Então, quando a sensação que é uma coisa que toda vez que eu faço supervisão com o pessoal que faz corpo, que é aquela presença de um terceiro ponto de luz branca que envolve o terapeuta e o paciente dentro de um ambiente de proteção, né? Então, nós estamos falando desse olhar e dessa vibração que acolhe, e estamos falando também desse acolhimento que está num plano protegido por algo acima de nós. Então, agora eu queria que você me dissesse um pouco, Suzana, como foi que a Suzana, menina, ou bebê, ou criança, sei lá, porque eu sempre gosto de ir lá para a infância, como é que a Suzana, lá atrás, começou a pensar para ser a terapeuta que você é hoje? A minha formação terapêutica começou quando começou a minha vida. Então, assim, eu aprendi com a minha criança o que é ser criança. Depois, quando eu fui para a faculdade e me formei, o meu primeiro grupo de trabalho foi com crianças. Eu trabalhei com muitas crianças. Verdade. E a minha criança dialogava com aquelas crianças. Assim foi feito uma compreensão melhor da criança em mim. E só então eu fui trabalhar com a criança dos adultos, com a nossa eterna criança. Depois eu passei a trabalhar com adolescentes. A minha adolescente, então, veio para conhecer outras adolescentes. E foi assim, muito gostosa essa fase da minha vida em que, ao os adolescentes se relatarem, colocarem as suas dificuldades, as suas ansiedades, eu trazia a minha para ficar escutando também na sessão, e ali eu aprendi com os adolescentes. A minha adolescente evoluiu com aqueles adolescentes todos, então foi de dupla mão, o benefício foi duplo.
E só depois é que eu fui trabalhar com o eterno Peter Pan dos adultos, né? E as mulheres, as jovens mulheres que não são mais jovens, as mulheres já assim, que já estão tão adultas, mas que ainda sonham com um príncipe encantado, com uma pessoa que vem planificar todo o universo e dar aquela complementação 24 horas por dia, em todos os níveis, né? Esse depoimento eu tive de tantas mulheres assim, depois de 50 anos. Depois disso, eu fui trabalhar, interessante, fazer um trabalho em 2 clínicas psiquiátricas, que são 2 casas de saúde, onde lá eu fui trabalhar com as neuroses dos adultos, neuroses agudas, não é? Dos quadros histéricos. E lá, então, eu entrei em contato com choques elétricos, com tudo, até métodos mais radicais, não é? Que se faziam. Depois eu fui para o manicômio psiquiátrico, manicômio mesmo, judiciário. Depois eu fui trabalhar com mulheres. Era um programa que eu fazia na televisão, na TV Cultura, 3 vezes por semana, e eu atendia ao vivo 6 mulheres ou 8, variava, 6 ou 8. E depois por telefone. E só eram assuntos pertinentes a mulheres, como é difícil a mulher sair à noite sozinha, o problema de ser mal interpretada, o sexo, como é que é visto o sexo livre de mulheres que estão sozinhas, mulheres que precisam trabalhar e que ganham pouco. Foi interessante esse trabalho. Então, foram muitas as aprendizagens que eu fui tendo. Eu sou muito aberta para aprendizagens, eu adoro aprender. Adoro. Quando sinto curiosidade, eu pesquiso, adoro pesquisa e adoro aprender. E como é que eu vou selecionar os conteúdos que vão ficar comigo de todas essas aprendizagens? Antes de aprender, eu não sei se são bons os conhecimentos. Sim. Então, primeiro eu vou e aprendo. Depois eu vou ver. E como é que eu vou ver? Eu vou ver sentindo dentro de mim. Sim. O que aquela mensagem causou, o que aquela aprendizagem está gerando. Se ela está gerando um bem-estar, se eu me fico cômoda com aquelas notificações novas, novos conhecimentos, não é? Novo horizonte que se abre. Se me fizer bem, eu assimilo e fico comigo. Se não me fizer bem, eu descarto. E, na verdade, a minha segurança como profissional e como pessoa nesta vida é porque eu sigo essa intuição e eu tenho muita confiança nesse caminho que me é dado pela intuição, mesmo quando ele diverge, quando ele vai contra aqui os nossos hábitos comportamentais da nossa sociedade atual. Sim. E agora eu estou tendo essa aprendizagem aqui com você, nessa nossa união, né, de autores, e isso está assim, me dando assim, um ânimo muito gostoso, e eu estou muito feliz de estar aqui. Suzana, o que você gostaria, você deixaria como contribuição? Sim. É que o nosso aprimoramento é de 2 lados, é mútuo, é um trilho duplo. Quando 2 pessoas se aproximam para promover uma melhoria e um bem-estar, condições de amplitude de consciência, esse benefício corre tanto para um lado quanto no outro. Não tem como o terapeuta fazer o cliente ficar aliviado se ele também não fica. Os 2 saem beneficiados do encontro. É verdade. Eu só tenho a agradecer a sua entrevista de coração, da gente ter se encontrado, se conversar, chegar perto. Então, eu gostaria que você me deixasse como é que a gente faz para entrar em contato com você. Meu e-mail é susanadelmanto@gmail.com. O telefone é 11 3168 1139 do meu consultório. Eu trabalho aqui no Itaim Bibi. E agora
pelo WhatsApp 11 98809 5356. Suzana, então, muito obrigada pela nossa conversa, e eu espero que todos tenham gostado dessa entrevista e que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardem as nossas próximas entrevistas. Até lá!